que é por você, e ao mesmo tempo que é por você, é muito perigoso. Tipo, ele tá indo ali como cara heróico e tudo mais, só que tá claro que é uma missão muito perigosa, não por causa do que vai não por causa do espelho em si, mas por causa do caminho até lá. E que pode ser que mesmo que eles não afundem na ida e nem cheguem lá, pode ser que eles afundem na volta. E você percebe que tudo isso está sendo feito por você, e o Jim Morris não tá organizando isso independente do que você fale alguma coisa. Ou você vai querer mudar, vai querer impedir, vai querer fazer alguma coisa sobre isso. Hum. Só declarei que é uma missão perigosa, não suicida. É mais perigosa do que parece, sabe. Deixa eu ver. Pode ir. Pode Pode continuar. tá bom. Que isso, Ótimo jogou imagina a Ayla ali, tá ligado, jogando uma moeda pra cima. jogando os búzios pra Não, ver é se as deusas porque não adianta eu ficar pensando sobre, porque é uma coisa que eu não Ok. tenho resposta. Pode ser como pode eu posso morrer das 2 formas. Tipo assim, se ele não for, eu tenho 2 chances de morrer, porque eu não vou ter ela. Agora, se ele for, eu tenho uma meia chance de ele voltar com ela, Uhum. eu tenho uma chance e meia de morrer só, Não, basicamente. na verdade você tem 2 chances e meia. Na verdade você continua tendo 2 chances, porque se ele não voltar, você vai estar mesmo as 2 chances. É, Tá. Então eu vou sim. considerar em outro momento, pós-fe ou vocês conversariam no meio da festa sobre o teu assunto, ou Diogo, ou você seria um momento a sós depois? Momento reservado, nada Tá. de No momento a sós, inclui o Jim Morris ou mais alguém? Inclui o inclui Albini, o Jim Morris e inclui o Mestre também. Jim Morris e Mestre, tá. Isso. Embora eles estejam ali, eu não vou fazer cena. Uhum. Conta pro Fê, então, o que que tu quer fazer, qual é o teu plano, até pra mim também, pra eu saber exatamente o que passa na Sim. tua cabeça. E caso eu considere que esses 2 personagens que só sabem do assunto possam contribuir, eu intervenho e contribuo falando como narrador, mas considerando o que vem deles, entendeu? Tá. Qual que é a ideia, Fê? Na última se eu não me engano, Rock, o Bruno tinha me enviado uma carta. Eu Eu não lembro se a carta já chegou, porque ele falou comigo no off que tinha enviado uma carta pra mim. sim, Mas eu não lembro eu tenho as anotações da carta aqui, e até esse momento que você tá jogando, não, cara, não tem carta nenhuma. tá. O que acontece? Da última antes da gente sair do Glória lá, né, antes da gente ir embora, eu conversei com o Minor no finalzinho, e ele falou que tinha algumas informações sobre os ovos de dragão, mas não tinha muito tempo para passar para mim. Até porque eu também já estava de partida. Mas ele disse que o tio deles, né, o Corlys, o tio do Jaehaerys, do Jaehaerys, ele tinha a resposta, né, ele saberia como fazer para que os ovos chocassem. E uma das chaves importantes para isso é o anel de safira que o Jaehaerys deu, que era da avó, não era uma coisa assim? Tá anotada na ficha do Fernando. Eu não lembro de quem que era o anel, agora. E aí a minha ideia é que antes que a Tempestade de Dragão fique ainda pior e impossibilite a nossa chance de pegar e ter essa conversa, né? E talvez demore anos para que isso aconteça, é irmos até o forno, pelo menos eu e a sacerdotisa de Olok, junto com os ovos de dragão e junto com o seu anel, para tentar invocar o espírito do meu tio para a gente poder conversar para tentar achar a resposta para que esse ovo de dragão choque. Para que eu fale sobre as visões que eu tive, sobre tudo que passei, sobre tudo que passamos, né, sobre a que pé estamos, quer dizer, em meio à tempestade de dragão, e que eles nos dêem uma direção melhor. Mas o anel é importante, porque se eu não me engano, o anel pertencia a ele, ou era para ele dar para alguém. Mas acabou que ele não conseguiu dar, eu não lembro direito a história, mas tinha uma coisa parecida assim. Então, o motivo da conversa da Ayla, o ideal seria que fôssemos nós todos. Eu, você, principalmente você, por ter essa proximidade com, com os deuses, com o sobrenatural. Eu acho que você e essas sacerdotisas de Olok juntos é, seria uma dupla muito boa para tentar extrair essas informações. E eu, Jim Morris, como sangues e donos dos ovos de dragão. Mas ele acha muito perigoso e que vocês voltarem uma viagem cansativa e ele não queria correr o risco de ficar preso no forno. Mas ainda assim eu insisti que pelo menos eu fosse junto com a sacerdotisa de Olok, mas o que eu precisava do seu anel. Né? O seu anel teria que ir comigo, mesmo que Uhum. você não fosse. E aí falou que a gente ficaria para conversar isso depois, e, e aí acabou tendo coração, coroação e por aí vai. É. Bem, para o Jim Morris, só para deixar claro, não Uhum, tem motivo para vocês se arriscarem, principalmente arriscar a Ayla, sim. e se não era possível ter alguma forma de trazer o que for necessário para cá e fazer aqui.
Mas aí eu explico pra ele. O Até porque, corpo do tio. ele preferia que, mesmo que vocês consigam, Uhum. o dragão tinha que nascer ali e não lá. Mas o dragão não ia nascer. Você vai fazer o quê lá? Ué, não, eu vou pra poder botar o espírito do meu tio no ovo. O ovo não vai chocar assim de repente, não vai? Tu não sabe, nem Ah, ele. tá. Tudo bem. É, Enfim. então, eu É, estou dizendo como vocês têm ficha para reverter isso, dependendo de como é que vocês querem fazer, eu obrigo a ter cena, mas no sentido que já vocês que podem. ele fala O assim, já Fernando, que. já que não, ele não fala assim, eu só contei qual é a posição dele, Tá. o tom que ele fala eu não interpretei, Uhum. mas Tá, já que ele põe seria essa mais posição. preocupado ali e tentando trazer um pouco de coerência, assim, do tipo: "Não, eu tenho que pensar que aqui é a nossa casa, se temos uma forma de trazer o dragão, vamos mandar uma mensagem pra eles, vão ordenar que eles venham pra cá e tragam o que for preciso". O espírito do tio, eu É, falo em tom de zombado, de zombaria, tipo assim, você vai trazer a alma de alguém atravessando tipo assim, ele que é o cara de fé foi mais ridículo nessa colocação do que eu. Mas aí que eles tragam o que for necessário de lá. já que ele colocou nesses termos, Mas por então que o espírito tá lá? porque ele morreu O lá. espírito não tá com o anel? Não, o espírito quer o anel, mas ele morreu lá. O E o corpo anel dele tá comigo, então a gente invoca o espírito aqui. Aí então é que os dois põem dessa forma, aí eu falo assim, então por que que a gente não pergunta a opinião de quem realmente entende desse assunto muito melhor do que nós? Por que que não perguntamos a Isso. opinião, então, da sacerdotisa de Olok? É, Pode responder, Fê. sim, é uma boa ideia. Tá, vocês só querem que eu inclua ela aí Mas, agora ou tu quer falar mais alguma coisa antes de eu incluir ela, Fê? Porque tu não não, falou nada, ele eu falou, tu só falou. reforço que realmente é mais seguro pra gente ficar aqui agora do que numa pós-coroação sair cada um para um lado e Uhum. também correr o risco de ficar numa tempestade aí em outro lugar. Tá, beleza. Então todos concordam ali que melhor não ir e vão falar com a sacerdotisa pra ver se não tem um jeito. E se não tiver um jeito, vai só o Diogo e ela pra lá. Isso. Beleza. Posso incluir ela ou vocês vão querer falar mais alguma coisa? Que tu Por falou mim, quase nada, pode Fernando. incluir. Ou tu não tinha mesmo o que dizer. Pode incluir. Tá. Incluindo ela, Pedra Alta, Pedra da Lua, Baía do Dragão, não, Berço do Dragão, Clero. Hum. Beleza, cara. Vocês vão conhecer ali a Alicia Pyre, a donzela de Olok. Ela é bem nova ali, talvez um pouco mais nova que a Ayla. E ela, bem, você só repete o que você falou ali pro Fernando ou você contém algumas informações? O que que você fala exatamente para ela? Tudo? Fala mais alguma coisa? Não precisa repetir aqui para mim não, só porque eu quero Uhum. saber. Deixa eu só pensar aqui muito. Ah, na boa, eu falo tudo mesmo. Tudo que a gente discutiu ali especificamente, aqui, só nessa cena. Tudo que vocês falaram nessa cena agora. Tá. Exato. E Tá. a pergunta principal, né? É possível que um espírito que esteja em outro lugar possa ser invocado neste lugar aqui? Tá, ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer primeiramente que ela não sabe nada de dragões. Uhum. E se o que vocês, e se isso tem algum fundamento, se isso iria trazer um dragão de volta à vida, ou se é apenas perturbar os espíritos. E ele avisa e ela avisa do perigo de perturbar os espíritos. O Jay Uhum. Morris, com o conhecimento dele ali, né, Ravenous e tudo mais, fala assim: faríamos tudo com total respeito. E ela diz: não se trata de respeito. E quando ela fala isso é meio que chocante para vocês, porque, lembrando, ela não é Ravenous. Ela é um, ela é um querubim, ela é um celestial. E Uhum. ela diz: não se trata de respeito. Olok pode ficar furioso. E ele os mortos pertencem a ele. E teríamos que pedir permissão a ele para isso. Não ao espírito. Ele pode. O Olok é o único que pode nos dar os mortos. Mas ele não. Mas eu não sei por que ele faria. Ele não. Os mortos podem carregar anéis para os túmulos, mas eles não levam os anéis consigo para o reino de Olok. Anéis não servem de nada para eles. Tenta entender? Ela está tentando dar uma perspectiva diferente dos espíritos, no sentido que para ela existe um reino dos mortos, dos espíritos, e que
embora ela fale com alguma propriedade, como se ela soubesse alguma coisa, parece que as informações que ela sabe, a perspectiva que ela vê, é diferente da que vocês veem. Se bem não que vocês tenham uma perspectiva muito grande sobre como funciona o É. mundo dos espíritos, mas mesmo o pouco que vocês têm parece diferente da visão dela, entendeu? Uhum. Sim, eu falo pra ela de forma bem séria, falo, mas eu ouço o sussurro das celestiais. O Loki e Neri fizeram uma barganha e está na hora dos dragões sobrevoarem novamente os céus de Arden. E o Loki vai ajudar nesse nascimento. Ô, Rock, eu só quero deixar claro que ela não respondeu minha pergunta, não, tá? Cara, ela falou em Celestiais, mas ela respondeu. Eu perguntei se dava pra invocar aqui, não falei que eu queria tomar o corpo do homem. Não queria, Eu falei que queria possuir a alma dele. Falei se dava Exatamente, pra ela falou em trazer. cele eu acho que o Fernando entendeu, cara, porque ele tá mais habituado aos Celestiais. Ah, Você entendeu, Fernando? Acho que sim. Aí ela diz: "Você está muito mais alta que eu, Serafim. Pode ouvir muito mais claramente a vontade dos celestiais. Se você está dizendo, se você está dizendo, então podemos preparar a oferenda para que atrair a atenção de Olok e para que ele e pedir a ele e pedir para ele a permissão para falar com seu tio. Seu tio aí não, né? O tio dele, né? O tio. eu só complemento que o que me foi falado é que o anel que ela possui é um grilhão. É um grilhão para meu tio. O que que isso significa? Eu pergunto pra elas. Ela diz: Aí, agora deixa eu fazer teste para ela. Para mim aí tu já passou do automático. Para ela que é de Olok, vou fazer o teste desafiador só. Porra, 3 graus. Significa que é possível. Significa que por mais que ele pertença ao Loki, ele ainda não o reivindicou. Ele não está. Ele ainda caminha por entre os vivos e não encontrou o caminho de volta para o céu de Olok. Ele próprio poderia ser uma oferenda adequada ao Deus dos mortos. Se ao invocá-lo, nós oferecermos o seu servo que está perdido entre nós, Olok ficaria. Certamente viria isso notariam e nos atenderiam no que quiséssemos. E se por acaso. Não, essa informação eu não sei ainda, então deixa. Aí eu Bem, olho pra aquela cara da se Clara com aqueles olhos de pidão, gato de bota. Se Neri não está conseguindo eclodir a sua cria, como o Loki poderia auxiliar ela? Como eu disse, Serafim, eu não entendo nada de dragões. E Mas por quê? entende de Loki. Ela diz sim. Que que eles teriam. Quando você está alto no céu, com as asas de um celestial, não precisa ser não se precisa de um sacrifício para buscar por outro. Assim como vinha a esta sala com meus pés, o Loki poderia ir a Nelly com suas asas. Aí ele diz, ah, é, mas Nery nunca, mas Nery nunca esteve tão longe. Há muitos anos que um dragão não voa sobre Mátria. Aí ele diz, eu sinceramente não sei como isso se daria. O Diogo, você sim Oi? poderia fazer um teste de astúcia com lógica rotineiro. Então, lógico, só porque eu não tenho rotineiro. Uhum. Minor te explicou. Eu não vou te deixar muito claro porque só foi um grau. Mas Uhum. na explicação dele, você precisa do espírito. Você não pode entregar ele. Uhum. Isso é Algo informação que eu fiquei na dúvida se eu saberia ou não, mas já que você falou que explicou. saberia. Mas assim, eu não vou te deixar muito claro exatamente o ponto. Mas tu precisa dele, tu não pode entregar ele. Uhum. E é isso, não vou ser muito claro, não. Tá, aí eu falo com ela assim, mas e se eu. Eu, hein? Ela como serafim, pode sair então, um pouco da interpretação até para acelerar. Ela como serafim, desculpa. Ela como uma serva de Olok, ela pensa no bem de Olok, ela pensa Uhum. no bem do Deus dela ali e como atendê-lo. E como ela já falou 2 vezes, ela não sabe nada sobre dragões.
essa parte do ritual realmente vai ter que depender dele, de vocês, não dela. Tá. Aí eu falo assim, mas eu não posso entregar o espírito do meu tio. Eu preciso dele. Se a Serafim falou que o Loki e Neri têm um comum acordo, e eu coloco muito assim, muito entre aspas na minha fala, né? Aham. Um comum acordo, e um entende a necessidade do outro, não seria desagradável, não seria grosseria tentar ou perguntar. Mas não me explicou, e eu confesso que essas coisas dos deuses ainda são muito confusas, mas é preciso que o espírito do meu tio esteja aqui, esteja presente na hora da eclosão dos ovos. Talvez nem só do meu tio, são 2 ovos, talvez 2 espíritos. Mas ele pelo menos seria mais um passo que poderíamos dar diante de tudo isso. Por isso que eu acho por isso que eu vejo a importância de estar na presença dele, para que ele possa nos explicar com mais clareza como isso funciona. Ainda aproveitando vai falar alguma coisa, Fernando? Eu posso falar com ela? Bom, eu Posso quero ainda lembrar vocês que o Silverionar, assim como outros dragões antigos, são. Não, que os Silverionar são descendentes dos dragões. Isso é o que é sabido por toda a nossa terra. É isso que diferencia vocês de outras casas. E se alguém pode ajudar, se alguém deve tomar e ajudar esse ovo a eclodir, nada mais justo do que um espírito que tem ligação com os dragões. Um próprio dragão dragão prateado, eles chamam dragão Dragão e Safira. a Safira, safira ou Safira. prata? Safira. Dragão safira, um próprio dragão safira para tomar o corpo e sobrevoar esses céus novamente. Ela diz bem, aí ela diz, pode, bem, os mistérios de Neri são fascinantes, Serafim. Deixe-me lhe ajudar com o que eu sei sobre os grilhões de Olok. Eles são apenas os elos dos grilhões. A corrente que liga eles até os seus... que liga este anel até seu tio é a sua paixão, uma forte emoção. Ainda estou aproveitando que esteja gerando sucesso, tá? Uhum. Uma forte emoção que faz com que este objeto seja como uma âncora que impede com que ele suba até os céus. E da mesma forma que numa âncora você pode só puxar a corrente para atrair ela até o barco, é possível puxar a corrente de um grilhão para atrair o seu espírito até ele, né? Puxando pela emoção que liga os dois, pela paixão. Aí ele diz o que esse anel significava para seu tio. Eu meio que olho pro meu irmão, né? Porque eu não me lembro. Você pode fazer teste de conhecimento, cara, sobre sua própria família, que inclusive é um teste fácil, Peraí. Conhecimento fácil. com manha. Não tinha manha, mas. Nossa, 1 grau tá de sacanagem. É porque tu tá com um debuff de -3. Você pode ignorar esse debuff, cara, tomando uma fadiga ou usando um destino. Mas o Jacaris falou para mim sobre o anel, então eu poderia saber também. Você também pode. É de conhecimento? Não, é Uhum. memória, né? Astúcia Então com tá uma memória, né? fadiga, não, tá doido. Podia ter uma astúcia com Porque memória pra bufar, né, Doc? Pode. é porque ele me contou, então para mim é memória. Não Já é? vi Sim, uma pode. astúcia. Ou memória bufa o teste de conhecimento, mas vocês estão pedindo informação que é o conhecimento que dá. Mas você pode fazer um teste de memória assim pra bufar. Cara, Porque primeiro, como foi um presente Exato. que tu ganhou e tudo mais, só que não é algo também a história dele. Pô, pera aí rapidinho, gente, já volto. nossa, por um deu 2 graus. Também o Jacaris está ali, né? É só perguntar. Não é muito Gemores. difícil. Gemores. Mas eu queria É ter só. essa resposta. Eu vou usar o teste de astúcia com memória pra bufar. Pelo menos 2 graus de sucesso já dá alguma coisa boa. Ô, gente, vocês conhecem algum lugar que cria mapa de RPG? Sem ser o Bruno Incarnate? Insight. Tá. Incarnate. Não. Ele não. Pô, tô tentando fazer o castelo de Númenor lá, mas não tô achando lugar que faz camada de andar, sabe? Você quer fazer um cine, né? Uhum.
Eu preciso procurar um pra minha torre também. Ô, Diogo, o Star Oi? Wars que tava jogando era o MMO ou Voltei. aquele jogo mais antigo? O MMO mesmo, o Old Republic. Então, jogue em memória aí, gente. Memória, no caso, pra vocês seria formidável, porque tem muitas coisas mais importantes que aconteceram depois. E algo que aconteceu antes da guerra e antes de tanta coisa que aconteceu que eu acho que vocês teriam dificuldade com a memória. Mas o Nossa, conhecimento é mas isso fácil. é minha. Gente, é da minha família. Tipo assim. Não, presta atenção. A memória tem a ver com a experiência sua dentro do jogo para bufar. O Hum, teste da família é o teste de conhecimento fácil, tá. entendeu? Aí eu consegui um B. Tu tem um B extra naquele teste ali que você rolou de conhecimento. Então só joga mais um dado. A memória do Fernando não tá boa. Tirou muito 1 e 2. É, Também não porque. adiantou tua memória. Faz agora um teste. Faz um teste de conhecimento que pra você, o Fernando, não seria fácil, porque tu não é ali da família, tu nem conheceu o tio ali que morreu. Então pra você seria desafiador. Porque O tu conhece quê? a história da Teste do família. quê? Conhecimento com manha. Boa, fé. Ele tirou 2 graus sem usar o destino, sem usar nada. Tá, vamos lá. O Diamante já deve ter falado do tio dele pra você. Você também, o Diogo sabe alguma coisa, mas o Fernando tá. A Ayla lembra mais nesse momento. Seguinte, não precisam interpretar, né, que vocês passaram informação por outro, por mim. Acelera esse ponto que vocês alinharam as informações. O tio, o motivo da alma dele estar lá deve ser por causa da esposa dele. Antes dele, eu até já falei isso pro Diogo, o Diogo deve lembrar, né? Ele casou Uhum. com uma Dórtica, Uhum. ele se casou com uma Dórtica e teve um filho lá que é a esposa do Aço, né? Sim. Vou pegar aqui. Cara, imagem horrorosa. Nossa, por um ponto, o Fernando não tira 3 graus. Cadê? Tá aqui no Palácio de Ônibus. Achei. Beleza. Aí o seguinte, ele vivia lá por causa da esposa dele. Ele era o segundo filho, mas ele também era um general, Diogo. assim como o Diogo é o segundo filho e general da casa. Ele também era o segundo filho e general do pai do Diogo. E antes do Diogo assumir, antes dele se tornar general e tudo mais, o Collins até treinou o Jack Harris quando ele era mais novo. Ele lutava naquela guerra. Aquela guerra durou mais de 10 anos, né? E, embora aquela guerra tenha durado 10 anos, ele não viveu a guerra toda, ele só viveu o início dela. E morreu no início dela. Você não saberia exatamente alguma coisa sobre o último ano dele que não tem a ver com a guerra. Porque tudo que o Gemoni falou, tudo que o Gemoni falou pra você dele é sobre a atuação dele na guerra. Mas que ele era casado com uma Dórtiga e a Dórtiga já era morta quando a guerra começou, você saberia. Então tem uma questão aí de um vínculo familiar que depois se desfez. E você saberia que a filha dele, né, não morava lá nos Dórtiga. Muito pelo contrário, ela não participou da guerra nem nada, ela era muito nova, ela simplesmente. Ó, caiu, né? Acho que sim. Achei que tinha eu que tinha caído. Qual que foi o Jeff aí? Avisei ele no chat que ele caiu. Acho que ele desconectou. Eu movi ele só pra ele se tocar que ele caiu, caso ele Não, de repente ele voltou. Voltei. Vocês ouviram caiu até aí. porque caiu na internet? A gente ouviu até a parte que você fala que a filha dele não participou da guerra porque era muito nova e caiu. Tá, olha só. Ela foi mandada para Pedra Negra no contexto no início da guerra, onde o seu pai e seu tio ainda tentavam conseguir ajuda da coroa. A coroa dizia que ajudar e tudo mais. Ela foi junto. Ela foi numa comitiva que era desse comitiva no início, onde eles ainda achavam que teria ajuda de Pedra Negra. Uhum. Mas ela não voltou. Então, tenta entender. Antes do desgosto com o rei começar, porque ele não respondeu, já tinha um desgosto misturado ali de que eles mandaram a comitiva para lá e ela ficou. Ela realmente foi. Vocês podem maldar, embora você não tenha exatamente a noção, com 2 graus de sucesso não daria, de que de qual foi o acordo que eles estavam tentando fazer, qual era o plano exatamente, você não saberia, mas vocês entendem de ele estar levando uma filha para lá e pedir apoio, pedir aliança, deve ter a ver com casar ela, né? Mas Uhum. vocês souberam que ela não queria casar com coisa nenhuma e que havia todo um atrito a ver com isso, você não vão ter certeza se
não aconteceu a aliança porque ela não casou, porque ela não queria casar, ou se não ia ter aliança de qualquer jeito e ela só se sabe que tem 2 desgostos misturados, que é de não ter tido ajuda e dela não ter voltado, porque ela não casou lá. Você sabe que ela é esposa do Aço porque ela resolveu se tornar uma guerreira e não Uhum. queria saber de homem de casamento ou de virar princesa de castelo nenhum. Então, os últimos anos da vida do teu tio foi guerra e essa questão com a família real e com a filha. Tá, O que entendi. o que o anel tem a ver com isso? Bem, o anel estava na casa da Ortiga, não estava com ela. Se fosse uma questão de casar ela, essa aliança e tudo, ela deveria estar com o anel, né. Uhum. Mas é isso, 2 graus de sucesso, vocês sabem isso sobre o contexto da vida dele. A emoção tem alguma coisa a ver com isso, mas você não tem certeza qual é. Então eu. Mas vocês entenderam que desgosto e raiva tem a ver, né, tem a ver com algum rancor, é um assunto mal resolvido é uma emoção negativa, não estamos falando de felicidade, ligria e amor que tá ligando não, é outra coisa. Aí eu olho pra ela e falo assim: "Bom, eu acho que o motivo que liga ele ao anel é a incerteza do destino da filha. É não saber o que aconteceu com ela nos últimos anos da sua vida e o que não saber que futuro ela teve, eh, no último ano de sua vida. Acho que isso que liga o anel a ele. É a incerteza e o medo e o receio de que possa ter dado tudo errado, de acordo com o que ele sonhou para ela. E nós podemos usar isso para nos comunicarmos com ele, sacerdotisa. A emoção é a corrente, você já tem a ponta do grilhão, ele está na outra, é preciso puxá-lo, arrastá-lo até aqui. Quando ela fala desse jeito, o Gemoli tem até uma franze a testa ali num sinal de desgosto que você conhece, Fernando. Mas só porque é muito íntimo dele. Pra ele é tipo, pô, arrastar a alma até aqui, sabe? Que desrespeito. Só que ela fala isso com naturalidade, né? Eh, Uhum. e como a gente pode fazer isso? O que é preciso para fazer isso? Esta, ele diz assim, é, da mesma forma que é preciso força para puxar uma corrente, uma corrente emocional precisa de uma emoção forte, uma emoção parecida e forte. Quanto mais forte, mais rápido ou mais certo dele chegar até aqui. Mas a menina certamente não está mais viva, então como que eu vou reproduzir uma emoção dele? Eu O acho que pre- não é reproduzir uma emoção dele. Eu acho que é que nós também tenhamos que ter sentimentos tão fortes quanto o dele, para que ele possa vir também, se eu não entendi errado. Bom, vocês são da mesma família. Eu falo assim, eu acho que o que eu tenho de mais forte é o desejo de manter o legado dele, não de ser o espelho dele, ou de seguir os passos dele. Mas ser tão grande quanto ele, e defender e lutar tanto quanto ele defendeu e lutou, tanto pela minha casa, tanto pela nossa casa, quanto por Arden. Eu acho que nada mais me move, não, e isso mesmo, nada mais me move do que isso, que me faz levantar cedo, me faz lutar, me faz sangrar, me faz levantar novamente, tudo em nome do Silverionar, tudo em nome do crescimento da nossa casa, tudo em nome do reconhecimento e do poder que nós carregamos. Vocês não precisam continuar sendo do mesmo ponto. Vocês podem preparar alguma coisa que leve até dias, não tem problema. Uhum. Mas com o que vocês pegaram de informação aí até agora? Vocês têm um plano? Não, porque acabamos de pegar a informação. Não. Vocês podem formar um plano. Talvez conversando em off vocês agora ali em Não, off. mas o plano é esse, é ele ir lá, pegar o que precisa, trazer aqui, a gente fazer o ritual e chamar o espírito para E o que conversar. precisa? Aí foi que a gente perguntou para ela o que precisa. Que ela Ela não... respondeu. Quais são os materiais? Que eu não Você quer saber material ritualístico? Você É, está perguntando outra coisa. o que se ela falou, eu não ouvi. Mas assim, eu acho que o Jaqueline perguntou o que precisava. Daí ela falou uma outra situação da história dele e tal. O que você entendeu, o Joe? Tirando a parte material da coisa, eu entendi que é o que ela mesma falou, né? Que a gente tem que, ou pelo menos, impregnar no anel, vamos dizer assim, as mesmas emoções fortes que fazem o espírito na outra ponta, ou que tem o espírito na outra ponta. Talvez não o mesmo rancor, a mesma raiva,
mas demonstrar que a minha emoção é tão forte quanto a dele, que a necessidade dele estar ali é tão forte quanto a emoção que ele tem, né? Quanto o sentimento que carrega o anel. Não sei se eu entendi errado. Pelo Se seu vocês silêncio, eu entendi errado. Não, eu tô machucando. Ah, tá. Se vocês estão inseguros de tentar, Não, eu não tô querendo de tentar, eu quero saber o que que é pra fazer. Eu vou tentar de qualquer jeito. cara, é difícil, é vago. E tanto é. E uma coisa que eu tô sendo coerente nessa situação, ô Diogo. Não com Uhum, vocês, eu tô falando porque já teve outros jogadores que jogaram a questão disso que vocês estão jogando agora. Se fosse simples, um dragão já teria nascido há muito tempo. uhum. É difícil realmente fazer um dragão nascer. Eu fiz uma fórmula e os jogadores até hoje, mesmo depois de um dragão ter nascido, Conseguiram. Até até, hoje já ho- conseguiram. até hoje eles têm dúvida de como é que isso funciona. Então, vocês podem tentar uma coisa que vocês acham, porque meio que não custa nada, ou custa, porque tudo custa alguma coisa, nem que seja tempo. Ou vocês podem pesquisar mais, se vocês disserem como vocês vão pesquisar mais, porque com Mas a é que não querubim, tem como, Rock, porque assim, a gente não tem fonte para pesquisar. É Tem, tudo um tem. achismo, é A tudo gente um. tem, Fernando. Quem? O que que tem para. A gente tem. O Leigo tá lá no sei lá Não, onde, a não, gente não, não não, Fernando, tá. calma, calma. É o único que fez nascer. A gente tem os livros da nossa casa, que é uhum, muito Não tem antigo. como, como nascer, como criar o seu dragão Não, aqui, Diogo. Não calma. tem. A gente pode mudar os passos. A gente não precisa de pegar, descobrir como chocar o dragão. Mas, por exemplo, com as informações que a gente tem, o que que a gente aproveita? Ó, nós temos a biblioteca da nossa casa e as coisas do Bioca que ficaram para trás. O uhum. mestre já sabe lei mortis, né? A gente tem outros espíritos na casa, a não ser, menos o do meu tio, né? Do meu pai tá na casa, do meu avô tá na casa, do meu bisavô tá na casa, dos meus tios, os avós estão tudo na casa. A maioria, acredito eu, tá tudo ali rodando pela casa. O que que a gente pode fazer? Passo número 1, a gente precisa entender que para um dragão nascer, a gente já entendeu que o dragão nascer, o espírito tem que habitar no ovo, ok? Isso a gente entendeu. A gente não tem que descobrir como chocar um ovo, a gente tem que descobrir como botar o espírito dentro de um outro objeto, de impregnar um objeto com outro espírito. Se a gente descobre isso, talvez já é um passo a mais na descoberta do ovo. Não vai estar muito claro isso. E a única forma que eu, enquanto Ayla, posso deduzir e ajudar é pedir ao Olok que permita que o espírito dele entre no ovo e renasça como um. Porque ele é o Senhor da Morte, ele é ela, né? É a Celestial que comanda a morte. Então, se ela liberar o espírito para estar ali, Mas é aí isso. tem uma coisa que ela falou que é difícil. É difícil trazer o espírito. Isso eu entendi. É possível? É, mas é difícil. Só É assim. que eu já Peraí, vi. Diogo. A Oi. palavra difícil foi eu que falei. Ela não falou Sim. difícil, não. Ela falou só que, você quer trazê-lo, você já tem um anel. Você só precisa de um sentimento forte, tão forte com ela. Ela não falou que é difícil. Quem Tá. falou difícil é eu, porque Sim. mas eu falei difícil, não é trazer o espírito. Eu falei porque não é porque vocês trouxeram o espírito, digamos que vocês conseguem. Digamos que o espírito tá aí agora. Quer dizer que ele vai estar novo? Não. Então eu tô falando que todo o processo que você quer é difícil. Uhum. É isso que eu falei. É só pra deixar claro pra eu não parecer que eu passei uma informação errada. Tá. Tá, Outra continue. coisa que eu acho que é importante. Aí você perguntou assim, como traz o espírito pra cá? E ela não disse. Ela disse a questão do sentimento, mas você quer os instrumentos materiais ritualísticos. Outra pessoa já fez isso na nossa frente, na minha frente, o Biwoka. Então, entre os materiais dele, deve ter como fazer esse processo. Então, a gente pode fazer pesquisa entre os materiais dele e ver como ele fazia para trazer o espírito dos mortos antigamente. E aí a gente pode usar o mesmo processo, fazendo as adaptações de acordo com a vontade de Olok, para que o espírito do meu tio venha. Segundo, ele guarda rancor do que aconteceu com a filha dele. Por que que você é importante? Para você subverter esse pensamento dele de rancor pelo amor do destino dela. Ele queria que a filha dele casasse, ela não queria casar. Ela é uma guarda real. A gente tem que fazer com que ele sinta orgulho de que a filha dele tenha se tornado uma guarda real e realizado o sonho dela e não o sonho dele. Por isso que a sua presença é importante. Entendeu? Porque você vai fazer todo esse trato. E aí, talvez, se ele sentir que o papel dele esteja cumprido para com a filha, ele possa se lembrar do papel que ele tem que cumprir para com a casa Silveranar. Antes ele tinha como general, agora ele pode passar a ter como dragão. Entendeu? Essa é a minha ideia de plano, essa é a minha ideia de processo. Então a gente tem os materiais, a gente só precisa pegar e botar uma ordem.
Primeira coisa, pesquisar como trazer o espírito. Segunda coisa, fazer com que esse espírito abandone esse rancor e esse ódio que ele tem para com os Valkyrie e para com o destino da filha dele. Não totalmente, porque a gente precisa que esse espírito mate os Valkyrians também. Mas fazer com que ele sinta que o papel dele aqui está cumprido ao ponto de pegar e não se sentir mais preso a esse destino, mas sim ajudar a família agora. E ajudar a família agora seria como um dragão. Essa é pelo menos é a minha visão. Tem alguma outra visão que a gente possa usar? Solução, Fernando. Um problema a gente já tem. É isso. Eu acho que porque assim, não adianta eu utilizar formas religiosas de mostrar isso para ele. Então, o primeiro passo é a gente criar representações que valorizem o nome dela dentro da Casa Silverianar. Por exemplo, Ela não tem ligação qual é o nome da sua espada? Você pode nomear a sua espada com o nome dela. Por exemplo, é uma forma. Você é a mesma coisa tem que ele, você é um irmão do Lorde, você é representa ele na história. E a sua espada representa o que ela foi para casa, símbolo de poder e alguma coisa assim. Aí colocar o nome dela em algum lugar, entendeu? E representando ela da forma, elevando o nome dela aqui dentro, para que ele não sinta que ela Você sabe seja que a menina não tá morta, né? Você sabe que ela tá viva ainda, né? Tá viva? Tá, ela tá viva, ela é guarda real aí. Vamos matar, então. Seria bom, mas. Pra valorizar alguém só depois de morto. Não Tem que seguir o plano, cara. O plano é com ela morta, então mata pra seguir o plano. Não, o plano era. Eu não falei que a menina tava morta, a menina tá viva. A mulher tá viva. As pessoas só valorizam outra depois que morre. Eu tô falando, tipo assim, a ideia é que você faça ele aceitar o destino dela de agora. O destino dela é o quê? Ela é uma guarda real agora. Ela realizou o sonho dela. Né? Ela não queria ser esposa de alguém. Oi? E cadê ela que não tá aqui na casa? Ela não é guarda real nossa, não. Ela é guarda real dos Valkyrion. E por que ela não tá aqui, então, agora? Não sei, Fernando, por que ela não tá aqui? Eu tô longe dela, ela não tem contato com a gente, Então, ela não gosta o da nossa. passo é pedir pra ela vir aqui. Ela não vai vir, Fernando, é tempestade de dragão, ela é guarda real, ela não vai querer vir aqui, nem se pudesse. Até então ela é uma traidora, porque ela tá lá com os Valkyrion, é isso? E a gente tem que fazer ela parecer boa. Fernando, o que a gente tem que fazer? Eu acho que no caso a gente não precisa, então. A gente tem que fazer ele desprender dela. Falar, olha, realmente ela já foi, é um passado. Mas essa é a intenção desde o início, fazer com que ele se desprenda dela. Bom, ela seguiu o sonho dela, ótimo, acabou. Segue sua vida agora. Na verdade, segue seu espírito agora, entendeu? Entra nesse ovo aí, segue, entendeu? A ideia não é fazer ele pegar e querer se. Ela tá morta. A ideia não é ele querer fazer se aproximar da filha, é ele pegar, ficar satisfeito com o que aconteceu com ela, pronto, acabou. Entendeu? Falar pro espírito segue tua vida agora é maldade, né, Diogo? Porra. Chega pro espírito, pô, segue tua vida agora. Forever alone. Um espírito ele só não tem corpo, mas ele continua tendo vida, senão não era espírito. Eu morri. Ele tem um corpo etéreo, né? Mas ele não tem corpo físico. Eu só brinquei, cara. Não procura lógica na piada, é só. Segue a sua existência. Pronto. Mas a ideia de plano é essa, Fernando. Mas se você tiver alguma outra com a menina viva. É matar ela, não sei. A gente não consegue nem entrar no castelo, quanto mais matar ela lá em cima, no topo de tudo. Diogo, eu vou te dizer o seguinte, boa sorte. Fernando, com essa situação. Fernando, vai ser difícil. Faz o seguinte, deixa o anel e deixa que eu resolvo o resto. Sim, eu vou deixar para você. Deixa o anel e eu resolvo o resto. Eu tô tentando achar de uma forma que eu possa ajudar você. A única forma que eu saberia é fazer ele sentir orgulho dela, porque o orgulho... Então faça. Mas como é que eu vou falar, olha, tua filha é uma filha da puta, tá lá dos Valkyrion, e é isso. E sinta orgulho dela. Não tem como. Ele tá dizendo que interpretativamente a personagem dele não ia gostar dessa mulher. Eu sei que vocês parecem que é difícil de entrar. Não, Diogo, eu não tô falando que teu plano é bom, é ruim, se ele faz sentido ou não faz sentido. Eu tô tentando explicar o que você não entendeu do que o Fernando tá dizendo. Não, o Fernando está confundindo a personagem com ele. O Fernando tomou raiva da personagem porque ela sabe que tá lá. Não, mas a pessoa. Por que a personagem ia gostar dessa mulher?
Ele não tem motivo Conheço de ela. gostar de você. Exatamente, gente, vocês não eu não Ela tô é uma pedindo guarda real, ela serve aos Valkyrion. Os Valkyrion eu são não nossos. gente, eu não tô pedindo pra você gostar dela, nem pra convencer ela de que ela tá certa. Eu tô pedindo pra que ele, para convencer ele de que ela seguiu o sonho dela e pronto, acabou. É isso a Tá, ideia. então a gente não vai falar dela, a gente vai falar dele. E falar assim: Que olha aí, você seja. tá morto e você precisa seguir agora a sua, a sua existência, né? Ah, mas a minha filha. Não, a sua filha viveu a vida dela. Agora, É que eu quero isso. sim, o que eu quero te falar, Diogo, é que como é que a gente vai fazer um link, porque você já conhece como funcionam essa dinâmica, e ele vai questionar, ah, mas a minha filha, e daí você vai falar o quê? Ah, ela viveu a vida dela, não sei o que. Ah, mas não é assim que funciona. Você se desprender de uma coisa, porque alguém falou para você que, olha, Diogo, esquece né, o teu ex que te, sei lá, traiu, você tá na merda naquele momento, no caso ele tá na merda, como é que a gente vai falar pra ele, olha, siga a sua vida? Por isso que eu tô confiando na força dos seus dados pra fazer isso. Você é importante pelos seus dados, Fernando, não pelo seu gosto, porque eu sei que você já Dado não se eu gosta não das tiver pessoas. argumento. Oi? Não importa dado se eu não tiver argumento. Então pensa no argumento até semana que vem. Uhum. Eu vou estar ali te auxiliando, o Diamores vai estar ali te auxiliando, todo mundo vai estar te dando auxiliar pra você poder conversar. Qualquer coisa, Fernando. Então eu falei, larga Mas o anel e deixa que eu me viro. Eu faço as pesquisas não é e eu. larga o anel, deixa que eu me vire. Eu quero te ajudar, só que eu quero entender como que você quer que eu argumente para te ajudar com isso, Mas você não porque tem que pensar nisso hoje agora, eu perdi Fernando. o player, não consigo enxergar como convencer ele de que é melhor ele estar num dragão do que sofrendo pela filha dele. Mas aí que tá, eu não tô te pedindo Óbvio. você me dar esse argumento hoje, agora. A gente vai pensar, a gente tem uma semana pra pensar, pra conversar, botar ponto a ponto. Você tá querendo uma resposta imediata da qual a gente não precisa. A gente não, o nosso jogo já acabou aqui. Entendeu? O nosso jogo já acabou aqui. Hoje vocês ainda podem. Não, realmente nunca teria tempo, Fernando, de jogar essa cena hoje. Mas daria tempo de vocês agregarem mais recursos, mais informação, mais coisas assim. Por isso que eu, inclusive, fui para esse lado. Para que vocês, na próxima sessão, quando vocês forem executar o plano, ou não, né? Vocês terem mais coisas para trabalhar em cima de uma semana para outra. Porque, ó, o que que eu acho que é bacana a gente fazer? Pra começar, pesquisar na biblioteca, no material do Piuoca, procurar mais os diários do meu tio, né? Os diários de bordo dele, o diário de vida dele, né? Pedir para trazer até a ossada dele se for necessário, entendeu? Para facilitar o ritual de voto. Depois que a gente tiver todas essas informações, que a gente estudar tudo direitinho, aí a gente começa. Entendeu? Vamos entender qual que era a relação do filho dele, com a filha dele, com a esposa dele, vamos ver o quão profundo é essa amargura que ele tem. Isso tudo ele deve relatar nos diários, entendeu? Como todo capitão tem um diário. Então isso tudo ele deve relatar em algum momento. Vamos pegar essas informações primeiro, a gente não tem que dar essas respostas agora. Entendeu? Vamos rolar dado, fazer pesquisa, o que for, sabe? Sim. Aí depois do que o Rock for dando pra gente de informação, a gente vai montando o plano aos poucos, entendeu? Posso rolar um teste do mestre de pesquisa? Por mim, sim, ué. Pode rolar um auxiliar pra ele? Cara, ele vai rolar um teste heróico aqui. Mas Deixa auxiliar eu. não cai demais, né? Mas ele tem. Ele tirou 24. Cara, por um ele não tira. Realmente, por um tu aumentaria o negócio dele pra 2 graus de sucesso, cara. Por isso que eu falei, ó. Tem 3 ali que são 4, que são É só super fazer um teste de interessados nessa conhecimento. conta. Só fazer um teste de conhecimento com pesquisa desafiador. Você Ó, mesmo, Diogo. o Fernando, o Diamores e a. Eles têm mais o que fazer, cara. Quem tá envolvido com isso é você. Não, é Ué, mas eu não tô impossível. aqui. Não, tá todo mundo aqui na sala. É Cara, tu só precisa de 1 grau. Tu Meu só filho, precisa de 1 grau. pra mim só é difícil. Rola um Não desafiador. subestime o Diogo. Oi? Não subestime o Diogo. Vai, Diogo, Não rola aí. superestime o Diogo, né? É o quê? Bom, Superestime, é o quê? Conhecimento com pesquisa. Muito Pesquisa é difícil? um. Pesquisa é um. Como é que é É o uma nome? Uma especialização. especialidade. Qual a dificuldade? A dificuldade é desafiadora. Ah, tem chance, tem chance. Achei que era muito difícil. Não falei isso? A dele que foi heroica. Não Tá deu. vendo? Por isso que eu falo que os outros têm que fazer, porque o um cai. Sim, olha lá. Ele tirou 1 grau, mas existe uma regra para biblioteca. Biblioteca tem uma quantidade de graus de sucesso, no teu caso é 6. Essa biblioteca tem 6 graus de sucesso dentro dela.
quer dizer que com mais tempo e rolando mais, quer dizer que não vai ser nesse turno de tempestade, mas em turnos futuros, Uhum. ele pode obter mais informação se você quiser que ele role mais. Ou tu trabalha só com essa aí mesmo e foda-se. Não, claro que eu quero que ele role mais, Mas aí a execução do que ele vai pegar depois. Tá entendendo que não adianta ele continuar pesquisando se você já executou? Executar o quê? O O plano? plano, Não, mas a exatamente. gente só vai. Rox, também tá difícil, né? Eu falei que a gente só vai executar depois da gente pegar todas as informações. Enquanto ele estiver pesquisando, a gente não vai executar nada, não. Entendi. Então tu quer que ele role até pegar tudo que ele sabe. Tudo que ele puder, entendeu? Beleza. Isso não vai levar 1 ano, acredito eu, né? Mas. Enfim. Ele já jogou um teste com 1 grau e os outros testes ele vai rodar à medida que vocês avançarem no tempo. Basicamente, o que ele pode ter conseguido 1 grau ali com vocês realmente seria alguns instrumentos e coisas lá do Bioka e tudo mais que podem ser usados, mas é só isso. 1 grau é muito pouco. Mas eu acho muito sacana dizer que a Ayla e o Gemores não estariam interessados nisso. Cara, não é que isso, olha só. Se eles estão ocupados com isso, lembra aquela minha regra que eu faço. Vocês podem fazer mais de uma coisa? Sim, Diogo, você também pode fazer outra coisa, além disso, não só pesquisar, durante a passagem de tempo. Porém, o fato deles estarem fazendo isso é menos uma coisa que eles vão estar fazendo. Então, não é que eles não têm interesse, mas assim, não é uma coisa tão urgente. Tem anos que podem passar essa tempestade, tá entendendo? Eles Hum, têm mais o que fazer e vocês conseguem. Não é como se vocês fossem falhar por causa deles. entendi. Beleza. Então, pra mim não faz muito sentido tá o Jim Morris e a Ayla debruçados sobre isso. Sendo que você e o mestre já estão. Eu vou botar o Bini pra fazer isso, ela não precisa fazer nada mesmo. Pode, sinceramente. Você nem incluiu ela nessa conversa, ela não sabe de nada. Mas você pode dizer que você vai contar tudo pra ela, incluir. Mas eu tô considerando até então que ela não sabe de nada disso aí. Tá, depois eu conto tudo pra ela. Como ela não dorme mesmo, durante a noite, eu ponho ela pra ficar estudando. Pensa que o debuff que você tá tomando tá na ficha dela. Como assim? Você não tá tomando debuff toda vez que ela bebe sangue? Aham, Então, o debuff que você tá tomando tá na ficha dela, então usa a ficha dela. exatamente. Ela é sua companheira na Fala, minha ficha? filha, ó, você vai estudar, tudo que você aprender, você vai anotar numa folhinha e vai passar pro mestre de manhã antes de você ir dormir, tá bom? E eu conto tudo pra ela. Entendi, E cara. esse tio aí montava algum dragão? Quê? Não, já tinha morrido dos dragões já quando ele era vivo. Hum, O último dragão foi o quê? Foi há 100 anos ou 1000 anos, eu não lembro. Já tem um bom tempo já. foi do quê? Vô, bisavô, trisavô? Ah, deve ter sido um tataravô desse aí pra trás, muito tempo. Uns 300 anos. Não, acho que Ah, tem não, mais. não é tão longe, não. Basicamente umas 5 gerações. É. Mas acho que não foi 300 anos só, não. Acho que foi mais. É porque você pode convencer ele Mais de, não sei exatamente quantos. a trazer novamente a glória do Silverionar, justamente pegando por esse ponto, né? É uma boa também. Tá vendo? Devagarzinho a gente vai achar o argumento. Não precisa ter pressa, nem desespero, pelo amor de Deus. Beleza, além Ô, de Rock, a pesquisa vai tá avançando nesse pique aí, que não é muito. Mais alguma coisa? acho que não. Acho que a ideia era só conversar mesmo. Já que Bem, não dá. pelo menos vocês tiveram a oportunidade de fazer um aqui, durante o jogo, que vocês não têm feito em off, porque a vida não tá deixando. Mas o Fernando, eu acho que ele nem sabia do teu plano de trazer o dragão de volta à vida. Mas eu não poderia fazer aproveitar, então, já que eu vou ter tempo de sobra, e fazer um ritual daquele lá para tentar me comunicar com a Nelly, porque se ela pode, se as asas, como ela falou, né, as celestiais podem alcançar as outras, voar e alcançar, então, de repente, ela poderia E se me vocês dar uma fizessem informação de é, Loki sobre isso, sobre usar um espírito para renascer, e se que o Loki permita Entendi, cara. Você que queria. ela possa intervir, porque a Nelly também eu ia falar orixá, é a celestial que da tem vida, essa coisa do encanto, né, da Amor, da maternidade, assim, tipo, da feminilidade. mas o que eu quero dizer, o traço que eu quero dizer é porque como ela é representada por uma adolescente, talvez assim, ela poderia fazer esse papel de pedir para o Loki esse favor, sabe? Como quando uma adolescente pede alguma coisa para o pai que ela quer muito, que ele quer muito, Sim, pro pai. então de tentar convencer ele com a sua graciosidade, a sua juventude ali
a conceder esse favor, porque a Nelly eu vejo como ali uma princesinha entre celestiais. Ela é a Uhum. recém-nascida, né? A última nascida depois de muito tempo. Então, talvez usando esse aspecto, sabe? Entendi, cara. Eu gostei da tua visão. Para alcançar o Loki. Você pode fazer um teste aí de vantagem com dedicação, que eu vou te dar algum retorno, pelo menos dessa passagem de tempo mínima do início. Uhum. Faz um teste de vantagem com dedicação heróico, porque ainda é uma fonte daí única. tu me fode, né? Tu tem dado pra isso, finge que não. Não. Falando como se não conseguisse. Eu já fiz isso várias vezes com a Nelly, umas 3 vezes. Não, mas isso não tem a ver com frequência. Aí seria teste de memória, que isso tem a ver com frequência. A dificuldade do teste. E eu não a posso dificuldade fazer a memória para bufar o meu teste de. de vontade com. É, De dedicação. Ritualisticamente falando, sim, pode fazer. Pode fazer um teste de memória. Você tá fazendo repetir no mesmo ritual, né? sim. Ou você tá fazendo um ritual diferenciado? Não, vou fazer para eu sei falar com ela daquela forma, então é daquela forma que eu vou. Uhum. Qual é o quê? Automático, desafiador? Uhum. Ah, uma coisa que eu vou. Ah, não. Você havia recomposto, recarregado o teu estoque. Lembra que você precisava Sim. de perfumes, incensos e tudo mais? Isso você recuperou lá com a tua irmã, né? Sim, Ele. vou usar da mesma forma. Ah, não, tá Sempre cheio, tu tá com o usei tanque cheio. Só tô, Uhum. eu lembrei disso agora. Uhum. Tá. Pode fazer um teste. O de memória seria rotineiro pra tu, porque isso é rotineiro pra você. Aí ganha um dado extra. No memória, tu pode fazer um dado extra. Memória, desculpa. No vontade com dedicação, tu pode rolar com um dado extra. Agora é isso, né? Vamos ver. Heróico. 2 graus. Seguinte, cara. Lembra que toda vez que eu descrevia, você se via no espelho como uma celestial, no meio daqueles incensos e tudo mais, você via a beleza, o esplendor de Anneli em você, você se sentia mais bonita, aquela fumaça arroseada dos incensos pareciam formar uma asa nas suas costas e tudo mais. Uhum. Você começa dessa forma. Porém, calma aí, deixa eu pegar a Anneli aqui só para representar. Anneli. Você começa assim, linda, exuberante, com aquela fumaça ali como se fossem nuvens dos céus e depois parecendo uma asa batendo e no meio daquela visão do teu espelho embaçado pelo calor ali do vapor da água a água do banho que vai se evaporando, você se vê ali com essa beleza de Anneli, com esse roseado todo, até que começa a escurecer, a apodrecer. No momento que você pede ali, né? Você fala como ela, como a princesinha, como você falou, vai descer até o submundo, até as trevas, até a morte, para encontrar com o Loki. E quando você se olha de novo, você fica apavorada e não tem como você não soltar um grito à medida que uma gota ali vai escorrendo do espelho e limpando o embaçado, né? E à medida que limpa o embaçado e você vê o seu corpo ali, ele vai deixando de ser exuberante e vai apodrecendo. E no teu reflexo, por um momento, você se vê morrendo. Você se vê com aquele corpo apodrecido, como uma deusa morta. E você se assusta, você grita, o Jim Morris aparece na porta assustado, achando que aconteceu alguma coisa, que você caiu no banho e tal. Mas você teve por um momento um vislumbre do Deus dos Mortos. E ela é decadente como você viu agora. Ao contrário de Anneli. E o que te deixaria a Ayla muito assustada, muito com medo de fazer isso de novo. Não tô te impedindo de fazer de novo, só tô interpretando uma emoção para que você pense no próximo passo. Mas ela teria muito medo, porque você sempre se viu, quando você fazia e explorava a tua espiritualidade, quando você orava e oferecia os seus luxos para a Nelly, sua beleza e tudo mais, você nunca pensou que ela fosse tomar isso de você. Por um momento você sentiu tudo que você ganhou dela foi tomado. Você morreu, você ficou feia, você apodreceu e aquilo ali te deu um calafrio, um receio mesmo. Mas é isso aí que você teria no momento, a visão da deusa dos mortos e esse sentimento aí aterrorizante sobre a relação entre elas, ou melhor,
a dicotomia. A dicotomia é a palavra certa, a divergência entre elas, né? Como elas se diferem. Até pesquisando no Google porque eu esqueci. Dicotomia. Divisão, subdivisão de dois termos. Aspectos que essa tese apresenta dividido ao meio. Metade claro, metade escuro. É isso mesmo. Dicotomia. Mais alguma coisa, gente, que vocês podem ter feito durante esse... E não que vocês não vão poder fazer mais coisas na próxima sessão, mas para ajudar sobre isso? Acho que não. Fiquei lá estudando até a hora que dava. Fernando se viu daqui a 50 anos. 50 anos, sacanagem. Não vi, não. Porra, se 50 anos tu já tiver assim, cara, tu tá mal pra caralho. Meu filho, trabalhar no mar resseca, acaba com a pele. Acho que é isso, né? Agora terminar de fazer os testes da casa, né? Uhum. Tem como fazer isso hoje ainda, Rock? Eu quero chegar semana que vem já com tudo, ó. Tudo Testes da fechado. casa. Você falou que falta rolar, fazer algumas coisas ainda? Finalizar. Você disse pra mim que queria fazer ações na qual você iria pedir empréstimo, que você iria fazer coisa assim. Isso, como você se dedicou mais no pouco tempo que eu não tive. Tivemos pouco tempo, tá? Não tô criticando o teu jogo, não. Uhum. Mas como você se dedicou mais a essa parte do dragão, eu não sei o que eu faria aqui, porque não tem nada que você fez que impactaria na ficha da casa agora. Não, vamos. É porque, tipo assim, eu queria que essa cena acontecesse cedo antes de fazer os testes. Porque você falou que esses próximos testes vai refletir em alguns dias da casa, em um tempo da casa. Não vou nem falar Ó, disso, algum tempo. vocês têm 5 pontos de riqueza sobrando. Vocês precisam de mais, com certeza. Quer dizer, com Uhum. certeza não. 5 é possível dar certo, tá? Porque Tá. vocês, como eu disse, têm um ótimo teste de status com administração pelo Jay Morris. Ele é muito bom nisso. E também porque vocês têm espaço sobrando. Vocês poderiam até abrigar mais gente na tempestade. Uhum. Então, em termos de espaço e proteção e negócio, vocês só não têm um estoque muito grande. Vocês estão numa situação muito diferente dos outros jogadores. Quando eu estava mandando lá nas Ilhas Verdes, eles tinham um estoque imenso. E um teste bom também. Porém, era tanta gente que não era questão do teste ser bom. É que era impossível alimentar tanta gente e eles não tinham espaço para botar todo mundo. Uhum. Então o problema deles é o oposto de vocês. Vocês têm espaço até para mais gente. Vocês também têm um teste bom, mas não tem muita gordura. Teria que ser uma passagem também racionada, porque o Diamores faz render cada pontinho, entendeu? Sim. Mas é pouco ainda. Se a tempestade durar muitos anos, se tiver muitos turnos de casa, vocês vão ter problema. Se tiver poucos turnos, com certeza vocês passam e passam bem. Bom, Entendeu? mas tipo assim, logo no início, perceber. Dá pra converter influência em riqueza? Então, influência e riqueza. O que é uma influência e riqueza? Você só tem moral e alguém te dá dinheiro. Para mim, isso é Uhum. um empréstimo. É você literalmente chegar assim, pô, me faz esse favor, depois eu pago. Confia em mim. É influência por riqueza. O negócio é que você tá numa tempestade e talvez o máximo que dê para você fazer isso é com os Dortigas. Só que os Dortigas são seus vassalos, Uhum. entendeu? Que não possibilita, mas deveria ter regras sobre isso. Porque vocês estão bem isolados nesse momento. É o problema de viver numa ilha. Sim. Acho possível Então, ele ir lá com uma tropa e pegar recurso com os Dortiga. também acho, quando vocês não fizeram algo assim? Só que Não. não foi negociado. É. Mas aí eu posso aproveitar as duas coisas. Buscar mais recursos com os Dortiga e ainda resolver a questão do meu tio. Então, É verdade. Já que uma coisa tem que ser feita, faça as duas. eu topo fazer isso, trocar essa questão da influência. Tipo assim, trazer os ossos Uhum. do corpo do meu tio. Alguma coisa assim, os pertences, algo que pertencia, as coisas que pertenciam a ele. Tudo aquilo trazer junto com os recursos também. Certo. Agora você prepara pra poder virar pro cara e falar, passa a sua comida. No meio de uma tempestade. Nossa, você coloca de um jeito, até parece que eu vou botar a espada na garganta do cara. É. Então, Por que perfeito. Eu que tu falei acha que isso certinho. não, por que que isso não é uma possibilidade? Porque simplesmente ele é vassalo, velho. O rei Eu só dele tá pedindo. Eu só tô brincando. Não, porque isso é realmente uma coisa que você tem que pensar, o jogo. Você vai pra lá, tu vai com quantas tropas? Eu não tô falando que você vai levar tropa porque tu vai arrancar na força. Uhum, Mas se você for sem nada, você foi sem nada. E se você for com. Isso influencia na negociação, porque de intriga você não é. uhum, Agora, se você for com muita gente, tem uma questão que eles aprenderam, e eu vou deixar claro pra você, é que usar tropa é caro. Você
você vai gastar mais recurso porque levou tropa, porque elas vão tomar desgaste só por esse Por isso. passeio. Uhum. Só por esse passeio de ir e voltar e sem lutar, eles já vão. Tu vai ter. Tipo assim, tu tem que pegar mais comida do que tu vai gastar só pra fazer essa viagem. Uhum. Entendeu? Porque A se você minha for lá pra pegar pouco. experiência não vale a pena, Experiência, não. Dota. Você nunca lutou? Não, experiência de administração de Ah, mover tá. tropas e pagar. Ah, não, então calei a boca aqui. Vai lá, não vou dar mais dica, não. Ele não tá falando de luta. Não, tá bom. Não dou dica, não. Beleza. Dota, você não dá dica, Dota. Você põe mais minhoca na cabeça da gente. É isso que você faz. Não, cara, ele já sabe as minhocas que estão na minha cabeça, ele só tá tentando ajudar. Porque eu tenho essas minhocas na cabeça, eu narrei pra eles lá. E eu não vou fazer mais fácil com vocês. Não tô pedindo pra fazer mais fácil. Eu tô querendo que ele não impute mais dúvida em mim. Eu quero que Não. ele, pra dar dica, que desse, ó, faz ou não faz. Não fica jogando em piadinha, não. Ah, eu não faria. Eu não faria. Não, Diogo, não faça. Não dá certo. Você Eu vai vou te dar é a isso que eu gosto. Entendeu? Pega Você- teu povo, leva pros Dortiga que tu vai morrer de fome. Essa é a dica que eu dou. Não, aí eu mato o povo de fome. Pediu uma dica. Tá aí a dica. Dica aceita, obrigado, tá? Eu pedi uma dica da dica. Pelo menos dessa vez falou sério. Inclusive foi o que eu fiz. Só pra constar. A gente pegou, tinha um monte de gente no castelo. Sabe o que a gente fez? A gente tirou um monte de gente do castelo. Aí pronto, sobrou comida. Sabia que você seria um péssimo rei. Não fui eu que fiz isso, não, cara. Quem fez foi o Minor. Empatia. Você falou nós. Tá explicado um pouquinho. Nós. Nós pra mim inclui você. Ah, eu não queria ter recuperado castelo nenhum, cara. Tava de boa. Enfim. Então você não vai rolar mais nada, né? Tá chegando 11h30, que o Fernando pediu pra acabar no 11h30. O Fernando ia. Talvez dê pra rolar mais alguma coisa aí, se vocês tiverem alguma ideia. Mas você. Inclusive, Diogo, você pode já decidir. Porque assim, não é só o que, é quando. Você pode fazer o ritual antes de ir, ou pode ir e depois fazer o ritual. Porque se você pode ir agora e começar o próximo jogo, já nos Dortiga. Não, eu prefiro ir agora. Deixar o mestre e a Albine estudando. Uhum. E ir agora pra poder voltar cedo também, entendeu? Mas lembrando que tu vai com o debuff de sangue, porque por mais que você cure, você vai ter que dar o alimento pra ela. E outra coisa, que tanto o mês quanto ela. Se você demorar mais de um dia lá, que dá pra ir e voltar no mesmo dia, tá? Sim, eu sei. Mas estamos falando de Tempestade de Dragão e às vezes imprevisto acontece. Se você Já vi demorar que mais, vai acontecer. se você demorar mais de um dia, ela vai ter que comer de alguém. Ah, mas uma. Cara, são 9 meses. Não é 2 semanas que você vai ser. Um dia só com sangue normal não vai transformar ele no sangue humano. Não, só tô dizendo que você vai ter que providenciar isso, mais nada. Ah, isso aí o mestre já sabe. Uhum. Ele já sabe como funciona. Ele já sabe. Em caso de emergência, arranque dos soldados dos Everett. Certo. E você partiria depois, né? Eu partiria. Falei, ó, pega tudo que você puder, que eu vou trazer de lá tudo que eu puder. Certo. Aprende, né? Tudo que você puder. Uhum. Mas dessa vez, pelo Eu menos, quero. o debuff é só de mais 2, né, Fernando? O Rock. Eu Ô, vou Diogo, eu vou dar dica querer porque eu tô dando pra passar. todo mundo. Calma aí, deixa o Fernando falar. Fala aí, Fê. Eu vou passar ali vários momentos que eu tiver livre, tenho bastante agora, com a sacerdotisa para entender mais sobre o Loki e tentar buscar aspectos positivos na morte ali, para ajudar a convencer, a Nélia a convencer ela de que a morte também pode ser, além, mais do que necessária, ela também pode ser bonita ali na sua essência. Uhum. Não precisa ser algo decadente. Entendi do que tu pede pra ela. Ela vai te ajudar, é claro. Mas também tem uma coisa que ela vai pedir pra você ali, cara. Porque ela vai ter sabido, vai ficar curiosa. Porque ela viu quando chegaram com um corpo lá e trouxeram. Esse corpo, tu sabe que não é um corpo. Ou melhor, era um corpo, mas talvez não seja mais. Que é a da vampira que você trouxe. O mestre tá com ela, tá cuidando dela todo dia, mas tenta entender, na cabeça da querubim, vocês trouxeram um corpo que está sendo talvez estudado, dissecado, embalsamado pelo mestre. E ela gostaria de acesso a ele para fazer as operações. Eu falo que ela não tá morta, não. Ela só sofre de uma doença que ela tá melhorando. Entendi. Então você só diria Não tem para nada ela... que tenha. Ninguém falou que era um corpo morto. Uhum. Ela sofre de um problema ali de sangue que deixa ela mais pálida e ela está
Coma. Anemia severa. Tu já me deu a resposta que eu queria. Então você não daria contato ali pra ela e ao mesmo tempo não contaria pra ela o que realmente é. Certo. Sem Não problema. precisa. Isso aí. Uhum. Tu dá essas explicações e ela vai te ajudar ali. Como eu disse, cara, a visão que ela vai te passar dos mortos, dos espíritos e negócio é muito diferente que você já deve ter ouvido, Fernando, principalmente em off, quando houve sessões compartilhadas e tudo, sobre Ravenos. Uhum. Não estamos falando da fé Ravenos, estamos falando de outra visão sobre os mortos. E ela diria muito isso, como se, da mesma forma que os terrenos, né, estão abaixo ali dos celestiais, foi dado a todos, foi dado ao Loki todos os terrenos que estão mortos, que estão sobre a Terra. E da mesma forma que cada celestial tem seu pedacinho no céu, da mesma forma que os reis têm seus reinos, né, suas terras, e os celestiais têm seus reinos no céu, o Loki foi dado um céu à parte, um céu especial, que não está sobre terra alguma, mas está sobre ela, está abaixo. É como se o céu de Olok estivesse embaixo. Mas em compensação, em diferença de todos os outros que governam acima da terra e dos vivos, ele tem o reino dele está abaixo, porém está em todo lugar. Pois a morte está em todo lugar. Né? Nem todo lugar existe a beleza de Aneli. Nem todo lugar chove. Nem todo lugar existem bestas e criaturas. Nem em todo lugar tem florestas. Nem em todo lugar está o mar. Mas em todo lugar está a morte. E por isso que o céu de Olok, ao mesmo tempo que está em todo lugar, não está em lugar nenhum. Esta meio que é a visão do celestial sobre Olok, e por isso que as oferendas feitas a Olok não são colocadas num lugar alto e mostradas. Não, são sempre colocadas embaixo da terra, em catacumbas, para que ele o veja. Então você não poderia fazer as ofertas lá como você fez qualquer oferta de Aneli, vistas de cima. É algo que é visto de baixo. E Sim. é isso. Ainda assim, essa visão é muito limitada, porque ao mesmo tempo que ela está em todo lugar, também está sobre os cemitérios floridos, também tem beleza em muitos lugares, e a morte não precisa ser necessariamente decadente, isso que eu falei, pode ser inclusive exaltada, como Bonito. o Silberionato. Aí, beleza, ela é uma E os querubim. ancestrais são exaltados. A morte deles, eles morrem. Muitos viam a morte heróica no mar, os dragões no mar, como algo Entendi. que iam ter. Então, ver ela decadente, para mim, é uma visão limitada. Ela é. É interessante, cara, porque ela ia querer aprender com você. Você é uma serafim, ela é uma querubim. Por mais que ela conheça uma área que você não conhecia tão bem, o conhecimento dela é pequeno e o teu é grande. É como se ela fosse uma caloura e você é uma veterana, mas de cursos diferentes. Então, você falando essas coisas para ela, sobre que a morte pode ter muitas formas e negócio, ela acolhe isso como um ensinamento, como você, tipo, você é serafim, sabe? Tipo, tu vê que ela aprende isso com você, ela não fica questionando, ela não fica, muito pelo contrário, ela fica até te perguntando mais, sabe? Uhum. E, bem, já acho que é uma coisa, já Sim. é bem interessante isso aí que você fez, nesse ponto. Com os outros jogadores, na primeira sessão que eu fiz, no primeiro turno, eu perguntava exatamente isso, o que vocês fariam assim nas primeiras 48 horas, no primeiro momento ali. E depois eu comecei a fazer perguntas que eu devo fazer na próxima sessão, o que vocês fariam nas próximas semanas? E depois das próximas semanas eu vou perguntar, e nos próximos meses? Então pensa, o turno não é todos do mesmo tamanho. O primeiro turno é exatamente como vocês foram agora, tipo, nas primeiras 48 horas. O segundo, eu já vou pedir coisas suficientes para vocês preencherem a semana ou mais de uma semana do personagem. E depois, no terceiro, eu vou perguntar coisas que preencherão meses. Talvez 6 meses, talvez 1 ano. E por fim, eu vou perguntar coisas que talvez nem seja na próxima sessão, seja na outra. Coisas sobre os próximos anos. Seja lá quantos anos forem, porque vocês podem ter planos para muitos anos à frente, há poucos anos e tudo mais. Então, Fê, o teu parto deve ser não nessa nem na próxima, mas provavelmente na outra semana. Então,
deve que umas 3 semanas vai ser o parto da tua personagem, pelo que eu tô planejando narrar. É claro que imprevisto acontece. Eu vou falar com o Loki de perto. Eu já posso te dizer, Diogo, o que Nada, cara, eu já fiz um parto aqui jogando, talvez até faça outro em breve. Na verdade, eu com certeza vou fazer outro em breve, mas... E eu não tô nem falando do teu. Cara, é muito possível sobreviver, cara. O sistema é mais assustador do que ele é na prática, quando rola os dados. Mas o seu é gêmeos, né? Então eu entendo tua apreensão. Não, mas tudo bem, assim. De qualquer forma, Tu tem destino pra se queimar. continuar, tá tudo bem. Mas se eu não continuar, eu sinto que eu fiz boas coisas. Eu Uhum. deixei um bom legado pra minha próxima personagem. Cara, mas tu tem destino pra queimar ainda, né? Então acho difícil você morrer sem... Quer dizer, vamos lá, tu tem destino pra queimar pro filho, você também tem destino pra queimar Eu tenho pra 3. passagem de tempo, caso dê merda na administração do Jim Morris. Cara, tá apertado, mas deve dar. Não, A gente vai passar no sufoco, Fernando, relaxa. O quanto tempo vai durar essa tempestade, gente, depende de todos os jogadores. E como metade dos jogadores está num castelo só, quando aquele castelo passar, os outros vão ser muito pressionados. Porém, se o seu núcleo, o núcleo do Luiz, o núcleo do Renzen, o núcleo do Kojiro passarem e o deles não, vocês terminarem a tempestade fazendo tudo e eles não, eles que vão se ferrar, não vocês. Então, assim, o Renzen já está na tempestade. Eu posso narrar mais uma sessão para ele, outra, mas por mim eu já termino a dele. O Kojiro com certeza já podia ter acabado há muito tempo. Se vocês dois e o Luiz terminarem a tempestade de vocês vão pressionar a galera lá, do Glória. Mas se a galera do Glória terminar, eu vou pressionar todos os outros, pra avançar o tempo. E quando eu digo pressionar, é realmente acumular muita coisa e ser pouco proveitoso esses anos que vão passar pra vocês. Entendido.